E ele tem LPs ótimos, excelentes, maravilhosos, e tem LPs que, na minha opinião, eu não gosto, que eu acho que são ruins, tá? Então, assim, para mim, o primeiro disco dele que eu não gostei, não gosto até hoje, é o McCartney 2, que ele lançou em 1980, né? Depois teve alguns melhores e tal, e teve alguns também ruins, né? Que eu não gosto, não gosto. Eu tenho o disco, mas eu ouvi uma vez, duas e não ouço mais. Agora, essa Back in Brasil, ele exagerou, bicho. Essa aí... Essa, eu acho que se o John Lennon tivesse vivo, ele ia falar, meu, pelo amor de Deus, não lança isso daí, não faz isso. Sobre a relação dos Beatles com o Brasil. O George gostava muito de Fórmula 1, veio para o Brasil ver uma corrida e mantinha uma amizade com Fittipaldi. É muito visível que o Paul ama se apresentar no Brasil. Mas e o John e o Ringo? A gente consegue traçar alguma relação mais forte deles com o nosso país? Olha, o John, quando eu encontrei com ele, que eu conheci e tal, que ele veio, me deu a mão e tal, e eu perguntei pra ele, eu falei, por que você nunca foi ao Brasil? Ele falou, porque nunca me convidaram. Daí eu falei, então você está convidado a partir de agora, né? Aí ele deu risada e falou, tá bom. E a gente ficou conversando, e durante a nossa conversa eu perguntei, você está soltando um disco, né? Ninguém sabia muita coisa ainda, né? Como é o nome? Ele falou, olha, estou soltando o Double Fantasy e eu já estou com outro disco praticamente pronto que eu quero chamar de Milk and Honey, que eu quero lançar dia 1º de janeiro de 1981. Aí depois com os 2 discos eu quero sair numa turnê que eu vou fazer, começar pelo Japão, Inglaterra, alguns países da Europa. Depois eu vou vir para os Estados Unidos, né? Eu falei, e o Brasil? Ele falou, depois dos Estados Unidos eu vou para o Brasil, né? Aí ele falou para mim que ele gostaria de vir para o Brasil em fevereiro, durante o Carnaval, né? Ele queria ele e a Yoko botar uma máscara na cara, assim, sair dançando na rua, né? A ideia dele de Carnaval era totalmente diferente da realidade. E aí ele falou que ele gostaria de ir em todos os estados brasileiros e ver o lugar onde ele poderia fazer shows, né? E aí a ideia seria voltar depois com a banda e o que arrecadasse de bilheteria, ele pagaria os músicos, a produção e tal, e o que sobrasse ele ia destinar a instituições beneficentes de cada cidade que ele tocou. Então, esses eram os planos dele, né? Inclusive agora, recentemente, a questão de, não sei, 1 mês ou 2 atrás, alguma coisa assim, saiu uma entrevista dele para alguém lá nos Estados Unidos, totalmente em inglês, que ele fala isso também na entrevista, né? Essa entrevista foi feita uns dias antes dele ser assassinado. E ela estava inédita até agora. E nessa entrevista ele fala exatamente o que ele falou para mim, sabe? Então a ideia dele era essa, ele queria conhecer aqui, ele queria vir, queria, né? O Ringo já esteve aqui acho que umas 3 ou 4 vezes, né? O Ringo, assim, ele tem problema de estômago e ele não é qualquer comida que ele gosta ou que ele come. Então, quando ele vem, ele tem que trazer comida, a comida que ele está acostumado, né? Então ele não sai muito fora dos Estados Unidos, né, que ele tem casa lá, então ele prefere ficar lá nos Estados Unidos, onde para ele é mais confortável, né? E aí ele não tem nenhuma ligação com o Brasil, algo assim que... Pô, o Paul realmente vem bastante pra cá, ele gosta, ele tem uma música chamada Brasil, Back in Brasil. Back in Brazil, né? Eu Não é não só diria Brasil. que é uma música, mas tudo bem. Por quê? Nossa, acho que foi a pior coisa que ele escreveu na vida dele. Sério? Sério. Então encontramos Pra alguma mim, coisa que você não gosta. do Paul McCartney. Ah. Não, você falou de Beatles. Não, de Beatles, de Beatles não. Beatles Agora, não. eles, carreira solo, você já tem. É assim, sabe o que acontece? A carreira solo do John, por exemplo, ele tem 8 LPs. Então, eu acho que para mim, são ótimos, são impecáveis. O George tem 8 LPs, são também maravilhosos, tá? O Ringo, ele não é compositor, então ele tem aí agora ele está com uns 15 ou 20 LPs. Nem todos são bons, tá? Ele tem aquele Ringo que participou,
o Paul, o George, o John, que aquele disco é maravilhoso. Ele tem mais uns 2 ou 3 que são muito bons, mas a maioria dos LPs dele são meio fracos, porque tem 1 ou 2 músicas boas e o resto é para preencher espaço, né? E ele não é um compositor, né? Agora, o Paul é um dos maiores e melhores compositores de todos os tempos que tem na face da Terra, até hoje. Então, ele tem, lá sei eu, 60, 40, 50 LPs, eu não sei de cabeça. E ele tem LPs ótimos, excelentes, maravilhosos, e tem LPs que, na minha opinião, eu não gosto, que eu acho que são ruins, tá? Então, assim, para mim, o primeiro disco dele que eu não gostei, não gosto até hoje, é o McCartney 2, que ele lançou em 1980, né? Depois teve alguns melhores e tal, e teve alguns também ruins, né? Que eu não gosto, Eu tenho o disco, mas eu ouvi 1 vez, 2 e não ouço mais. Agora, essa Back in Brasil, ele exagerou, bicho. Essa aí... Essa, eu acho que se o John Lennon tivesse vivo, ele ia falar, meu, pelo amor de Deus, não lança isso daí, não faz isso, sabe? Em compensação, ele tem uma música, Despite of All the Dangers, que eu acho que essa... é lá da época de antes dos Beatles, né? Não, é recente agora, é do Egypt Station. Peraí. Eu acho que eu tô confundindo com uma outra música. Qual é aquela que é Despite of All the Danger. Desculpa, eu falei errado. Porque essa daí... Essa é Despite of All the Danger, que os Beatles gravaram logo no começo. Essa é Spite alguma coisa, esqueci agora, confundi o nome. Que tá no Egypt Station. Tá? Se alguém souber aí, manda o nome. Se alguém souber aí, manda aqui nos comentários. Eu não tô lembrando, Despite Beneath Warrens, uma coisa assim. Que essa música é uma obra-prima, uma música que entraria, assim, na minha opinião, num Sgt. Pepper's, assim, numa boa, sabe? Seria uma música forte até, dentro de um Sgt. Pepper's ou um álbum branco. A música é maravilhosa. Despite Beneath War, é uma coisa assim, alguém vai lembrar aí. Mas é uma música... Nossa, eu adoro essa música. Agora, nesse mesmo disco tá a bendita Back in Brasil, né? Então, contrabalanceia, assim, fica uma coisa... Despite... Enquanto você lembra aí, só aqui, né, o Eduardo falou, o Museu dos Beatles fica em Canela. É verdade, porque assim, o pessoal brinca lá em Gramado que Gramado e Canela parece que é a mesma coisa, porque... É muito perto, é 7 quilômetros de uma cidade para outra. Pô, é muito perto, então fala Gramado Canela, mas realmente o que fica em Gramado é o Hard Rock. Hard Rock é em Gramado. O Museu dos Beatles era em Canela. Eu fui lá, né? Ele era em Canela e bem pertinho mesmo, quando você já estava terminando ali a rodovia de uma cidade para outra, você já tinha um museu e eles se mudaram recentemente. Faz pouco tempo, porque eu estive lá em outubro de 2024. Acho que no começo do ano agora que eles mudaram agora para São Chico. Exatamente. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.